Thiago Silva, o Haiti tem que pagar uma indenização gigantesca à França. Então, Thiago, eu já ouvi falar sobre isso, mas eu confesso a minha ignorância, entendeu? Porque eu já vi comunistas aqui no Brasil dizendo que essa tal indenização foi o que fez com que o Haiti se tornasse o país miserável que ele é até hoje. Eu sou meio cético em relação a isso. Eu não sei se foi só isso, entendeu? Porque, eu estou te falando, eu não conheço quase nada sobre a história do Haiti. Né? O único livro que eu tenho sobre o Haiti é aquele Jacobinos Negros, que foi escrito nos anos 30. Então eu conheço muito pouco sobre a história do Haiti, já vi pessoas do campo comunista fazerem essa afirmação, mas eu não sei se ela é a explicação chave que explica totalmente a miserabilidade atual do Haiti, entendeu? Eu sou meio receoso em fazer essa afirmação categórica, entendeu? O que eu estou te falando, a bibliografia em português sobre o Haiti é muito precária. Pode comentar, Wilson. Como eu falei, né? O Haiti talvez seja o país mais pobre da América Latina e é um país pequeno. Foi bem explorado na época de colônia. Depois que se tornou Da América Latina, independente, não. Do continente americano. sim, no continente americano. E depois aí da independência, os caras já fudidos, explorados, recursos explorados. É mais ou menos como a situação da África, né? Não tem muito mais o que fazer para se desenvolver e sair da situação de pobreza, né? Então é uma situação assim bem triste, né? Um país assim que fica ali na pobreza e não tem muitas perspectivas para sair disso. Eu acho que poderia ter um consórcio internacional para poder organizar sei lá, um financiamento, entendeu? Que ajudasse a desenvolver o Haiti. Né? O problema é que você coloca dinheiro num país desse, entendeu? E provavelmente vai ter desvios de recurso público. Né? Na Nicarágua, um dos fatos históricos chave que, digamos assim, impulsionou a Revolução Sandinista, né? É porque teve um terremoto terrível na Nicarágua, milhares de pessoas foram prejudicadas, entendeu? Milhares de pessoas morreram, e aí mandaram ajuda internacional para a Nicarágua, e o ditador da Nicarágua simplesmente embolsou o dinheiro. Então, não sei se isso seria possível no Haiti, entendeu? Agora, por exemplo, a gente tem o exemplo de Israel, que é um país que tem recursos naturais parcos, tem um território que não tem muitas riquezas para ser explorada, e é um país altamente desenvolvido, entendeu? Então não sei se o Haiti poderia, não sei se o Haiti está inevitavelmente preso a essa situação de não desenvolvimento, entendeu? Pô, mas Israel, até onde eu sei, tem um apoio dos Estados Unidos, um apoio massivo dos Estados Unidos, né? Então, aí tem esse fator agora. E o Haiti, quem que está interessado em ajudar? Essa aqui é a questão, né? Aí tu vê que o próprio Cris concorda com essa minha suspeita, entendeu? De que resumir a miserabilidade do Haiti a tal da indenização talvez seja exagero. Eu não tenho opinião formada, entendeu? Eu realmente não sei, não conheço a história do Haiti a fundo, nunca tive muita curiosidade. Então, se aparecesse alguém aí que tenha tido essa curiosidade exótica, né, de estudar a história do Haiti, poderia nos informar. De Gaulle fugiu para Londres quando a Alemanha invadiu a França. Não foi o De Gaulle, foi basicamente todo o staff francês, né? Porque tirando lá o Petain, né, que era foi o governante colaboracionista, o exército francês entrou em colapso, só restou fugir, entendeu? Porque a Alemanha nazista
deu de roldão tanto no exército francês quanto nos britânicos. Os britânicos que estavam também estacionados na França foram chulapados de lá, entendeu? Então o De Gaulle não é super-homem. No lugar dele eu também teria fugido. Quem fudeu o Haiti foi o terremoto de 2000. Então, aí, tá vendo? Já tá aparecendo outras questões. Perdi a live. Viu o Alex Jones? Perdeu 1 bilhão por falar bobagem na internet. Não vi não, Sogrão, mas se perdeu, merecido. Cris, Petan. Então, o Petan, não sei se tu conhece o Elvésio. Quando a Alemanha nazista invadiu e ocupou a França, a Alemanha nazista ocupou 2/3 do território e 1/3 que ficou, entre aspas, livre, foi governado por um militar, né, um marechal colaboracionista, pró-nazista, que manteve ali a França alinhada à Alemanha nazista até o episódio, né, que é chamado Dia D, né, a invasão da Normandia. Não sei se você já ouviu falar desse personagem. Eu lembro que tinha, assim, a questão da invasão da Alemanha nazista na França. Eu lembro que, não sei se foi exatamente ali o governante da época, né? Tipo, a Alemanha nazista invadiu, esse governante, ele tinha ali simpatia pelo nazismo, já chegou entregando, né? Entregando as chaves aí do país, entendeu? Ou seja, alguma coisa mais ou menos assim, mas quem era o governante, assim, eu não lembro o nome, não. Tiago, posso colocar assim, cara. Eu aprecio a figura do De Gaulle. Eu não tenho preconceito, não, entendeu? Sou um cara de esquerda, mas se eu me deparo com uma figura de direita, entendeu? Que fez uma administração valorosa, eu pago pau. Tanto que eu já coloquei fotinho aqui do Park Chung-hee, que era um cara de direita, anticomunista, assim, hidrófobo, e foi praticamente o cara que deu os caminhos para o desenvolvimento da Coreia do Sul. Entendeu? A Coreia do Sul era um país precário, subdesenvolvido, e nos 17 anos que ele governou a Coreia do Sul, ele colocou a Coreia do Sul em outro patamar, entendeu? E ao contrário do que dizem, que tal do desenvolvimento a convite, né, que os Estados Unidos, negativo, os Estados Unidos tentou chutar a escada do desenvolvimento da Coreia do Sul algumas vezes e o cara peitou os Estados Unidos e bancou o desenvolvimento da Coreia do Sul. É talvez o único caso que eu conheça que eu chamaria assim de revolucionário de direita, entendeu? Não sei se você já ouviu falar dele, Alves. Não, não, mas esse termo revolucionário de direita aí parece meio paradoxal, hein, Frota? Não, aí tu sabe, né? Quando eu falo meus paradoxos, a galera, porra, sobe. Porque o pessoal começa a ativar o esfíncter anal ali, começa a gemer. O pessoal começa a estribuchar, entendeu? Aí, porra. Mas é verdade, velho. Pô, né, ele assumiu pela via militar. Ele até promoveu a primeira eleição dele foi uma eleição justa. Não foi assim, ele deu um golpe militar, desarticulou lá os governantes da época, mas a primeira eleição que ele venceu foi uma eleição justa. Tanto que ele ganhou com 1% de vantagem do cara que disputou a eleição com ele, que era o prefeito de Seul. Aí depois ele aí chutou o balde, virou ditador mesmo. Acabou o mandato, ele continuou no poder pela ditadura. Mas o desenvolvimento que ele promoveu na Coreia do Sul, pô, um troço de, cara, pô, para um dia pra ler que tu vai ver, entendeu? O cara, troço de maluco, entendeu? Assim, o cara se ergueu pelos próprios suspensórios. Então, assim, obviamente, não comungo da ideologia dele, teve medidas autoritárias que eu condeno, que eu condenaria, mas deixar de reconhecer os feitos dele na Coreia do Sul só se eu fosse muito ideologicamente tapado.
Mas pelo que eu entendi, a história desse cara é uma questão de golpe de Estado mesmo. Então, não tem nada a ver com revolução, não. É só um golpe de Estado mesmo para assumir uma ditadura. Então, mas aí isso também é outra discussão, porque para mim, o que define uma revolução são as mudanças que o governo implementa. Então, por exemplo, se você for ler sobre a Revolução Russa também chegou ao poder por um golpe. Não foi assim o povo na rua, armado, e foram lá derrubar a Bastilha. Não. Foi o exército articulado com os soviéticos e o Partido Bolchevique deram um golpe, entendeu? E chegaram ao poder. Então, mas por que chama a Revolução Russa de revolução? Porque as mudanças que o Lenin implementou na Rússia, depois viria a ser a União Soviética, assim, ele deu uma mudança assim de 180 graus, entendeu? Então ele chegou ao poder pela via de um golpe, não foi uma revolução popular, mas o governo dele assim fez uma mudança ultra mega blaster super radical na Rússia e depois União Soviética, entendeu? Então o General Park, ele era um cara de direita, chegou ao poder, né? Primeiro pela via militar, depois disputou uma eleição, depois meteu uma ditadura, mas as mudanças que ele botou na Coreia do Sul foram de tal ordem que se você chamar ele de revolucionário de direita, eu não vou achar nenhum absurdo. Não sei se eu estou me fazendo entender. Sim, eu entendi o que você quis dizer, só que assim, revolução, a ideia é uma grande mudança, né? A Revolução Russa, você teve uma grande participação popular. A Revolução Russa, você mudou o objetivo, né? Mudou um modo de produção ali que era semi-feudal, meio feudo, com meio capitalismo, para ir para um modo de produção socialista. Você tirou uma monarquia absolutista, o czarismo colocou ali uma ditadura socialista. Então, assim, a Revolução foi uma mudança, assim, realmente uma mudança em várias estruturas da sociedade. Agora, nesse caso da Coreia do Sul, desse general aí, tipo, ele não mudou, por exemplo, o capitalismo, o sistema capitalista, ele manteve, entendeu? Então, não houve uma mudança brutal em todas as estruturas da sociedade. Ele deu um golpe e avançou com o país, fez um projeto de desenvolvimento que avançou com o país. Pelo menos me parece com Vargas, né? A Revolução Francesa, pô, você derrubou a monarquia, os traços do antigo do feudalismo, né, que estava ali no antigo regime. Você estabeleceu a democracia liberal, o capitalismo mercantil para o capitalismo industrial. Então foi uma mudança profunda na sociedade, né? Então a revolução realmente tem mudanças assim que são muito fortes, estrondosas, né? Você dá um golpe e melhorar o país com um projeto de desenvolvimento, mas a estrutura da sociedade continua a mesma. A estrutura, por exemplo, a estrutura capitalista continua a mesma, digamos assim. Então, não chega a ter uma mudança tão profunda na sociedade. Pelo menos é o que eu entendo. Né? Então você é contrário, por exemplo, como a gente vê nos livros de história do Brasil, chamar a Revolução de 30 de revolução, você não chamaria a Revolução de 30 de revolução? Sim, eu vejo mais como um golpe de Estado mesmo, né? Foi um golpe de Estado do Vargas, que obviamente eu apoio, eu acho que foi muito bom, né? E foi um golpe de Estado e que promoveu esse projeto de industrialização do país, né? Inicialmente, a ideia era manter lá a economia cafeeira, salvar a economia cafeeira, para salvar também se livrar da crise de 29, né? Mas depois conseguiu avançar com o projeto industrial. Vamos supor, mas se você pudesse, digamos assim, decidir como que esse episódio é abordado nos livros de história do Brasil, você não colocaria como a Revolução de 30, como a gente vê nos nossos livros? Eu vejo mais como um golpe de Estado mesmo. Revolução não usaria, não, porque como eu falei, inicialmente a questão é econômica, né? O modelo capitalista continuou, ainda mais que, como eu falei, inicialmente a ideia era manter ou salvar a economia cafeeira, né? Houve ali uns planos ali de compra de café, queima de café e tudo mais, né?
Então, depois que veio o projeto industrial, e na questão política, aí já